Já deu nosso horário. Bora começar. Graças a Deus. Hoje é dia 9, né? É. Então vamos. Ai, hoje é tão pequenininho. Hoje é. Romanos, capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Aí este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Pois, assim como vós outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Vamos lá. Teve umas horas aqui que eu não viajei na mente, não entendi. Mas vamos entender agora. Dormiu. Tem hora que minha mente vai em algum lugar e quando eu volto... Vamos lá. Primeiro versículo, né? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Que mistério é esse? Paulo tá falando que não quer que a gente ignore esse mistério. Aí a gente tem que retomar do que Paulo tá falando. Aí a gente volta aqui, ó. Ele tá falando... vamos ver aqui, ó. Sobre o fato dos judeus terem rejeitado a justiça de Deus, e essa justiça agora será alcançada pelos gregos. Basicamente, esse é o mistério. Ok? Aí, a parte do alcance, né, dos gregos, onde ele fala, ele dá o exemplo, lembra que a gente leu no sábado, da eleição da figueira não, da oliveira, que teve os ramos quebrados, e aí o zambujeiro foi enxertado. Então, ele está falando nesse contexto da justificação de Deus ser alcançado pelos gregos, pelos gentios. Então, ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Ou seja, eu não quero que vocês fiquem desapercebidos em relação a isso, não quero que vocês não entendam. Aí, ele abre parênteses aqui e diz assim, para que não presumais de vós mesmos, ou seja, para que vocês não tomem decisões ou não tenham conclusões de vocês mesmos. Vocês precisam conhecer esse mistério para vocês entenderem todo o processo. É mais ou menos isso a ideia, ok? Que Paulo está tentando dizer. Mas e aí ele vai explicar de novo, né? Qual que é o mistério? Aí ele fala que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. É justamente o que a gente retomou, usando aqui o exemplo da oliveira, né? Que os ramos foram quebrados. O que é isso? O endurecimento de Israel. Ele não estava falando que
por causa da infidelidade de Israel, os gregos foram alcançados. É isso que ele está dizendo de novo. E ele está falando, ó, vocês precisam entender esse mistério, vocês precisam entender o processo, esse princípio. Qual é o princípio? Que o endurecimento, ou seja, o fato de vocês terem endurecido o coração de vocês para o evangelho, vocês aqui no caso os judeus, tá, pessoal? Veio em parte sobre Israel, ou seja, esse endurecimento, ele veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Deus permitiu esse endurecimento do coração de Israel para que os judeus, os gentios fossem também alcançados. E aí ele chama isso de plenitude. Ok? Tranquilo? Tranquilo, né? Essa conclusão aqui. 26. E assim, todo Israel será salvo. Ou seja, um pouco de pessoas duvidaram para que todos os outros fossem inseridos nesse contexto. Aqui a lógica de Paulo é tipo assim, por causa do endurecimento dos judeus, nós saímos a pregar para os gregos. Usando essa lógica, em uma suposição, nós poderíamos pensar que talvez Paulo aceitasse a ideia de que se todos os judeus tivessem crido que Jesus era o Messias e que Jesus era o Filho de Deus, o Evangelho ficaria ali. Claro que com o tempo ele seria propagado, né? Porque essa sempre foi a intenção, né, do povo de Israel, mas a gente percebe que a gente aceita essa possibilidade de que Paulo pudesse pensar, se todos tivessem crido, o que teria acontecido? O evangelho teria ficado só ali. Então, a vantagem da incredulidade do judeu é que eles foram para os gentios. Aí ele fala, e assim, ou seja, com essa incredulidade, né, e essa abertura para os gregos, todo o Israel será salvo. O Israel, eu penso que, eu vou começar a pegar minha Bíblia de rodapé. Eu penso que Paulo está provavelmente falando do Israel espiritual, quando ele fala todo o Israel, que é o Israel de Deus, que hoje nós somos incluídos. Não tenho certeza, mas eu creio que provavelmente essa expressão ela está se referindo a isso. Então ele fala, e aí todo o Israel será salvo, ou seja, todo o povo de Deus, que Deus preparou para que fosse salvo, foi salvo, tanto o judeu quanto o grego. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então ele faz mais uma vez a ligação, que virá de Sião, mas não ficará só em Sião, virá de lá, mas alcançará todos. 27. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Daqui ele está fazendo citação de algum trecho, de alguma outra referência. 28. Quanto ao evangelho, então aqui ele cita o trecho das escrituras e agora ele vem, né? E quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós. Os gregos, né? Ele está falando aqui. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Então, aqui a linha de raciocínio é a mesma. Quanto ao evangelho, são inimigos. Por quê? Porque eles receberam o evangelho e vocês não. Mas quanto à eleição, eles são amados. Eles também são amados, igual vocês foram, por causa dos pais. Esse por causa dos pais aqui, o que será que pode significar? Provavelmente os pais que herdaram a promessa, que eu acho que ele está se referindo aos próprios judeus, que são os pais que herdaram a promessa. Então, os gregos são amados, mas por causa dos pais, por causa dos judeus que herdaram essa promessa. Vamos ler tudo, depois, se a gente tiver alguma dúvida, a gente volta. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Irretratável. No sentido de que Paulo poderia estar aqui afirmando mais uma vez que os dons e a vocação, ou seja, o chamado, era do judeu. Então, se
se a gente for ligar, então, esses dois versículos, é justamente isso. Paulo está dizendo assim, olha, eles são amados por causa dos pais, por causa de vocês, que receberam a promessa, receberam, né, a vocação. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para vocês, e as promessas de Deus, elas são irretratáveis, Deus não volta atrás. Então, era necessário que a promessa se cumprisse, e porque a promessa se cumpriu, eles hoje também são amados. Nessa linha. 30. Pois assim como vocês outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, aqui ele está falando para o grego. Vocês outrora foram desobedientes a Deus. Por quê? Porque antes de Cristo, a obediência a Deus estava ligada única e exclusivamente à lei. Você sabia quem era temente a Deus e quem era obediente a Deus? Se ele guardava a lei de Deus. Esse era o critério. Era assim que Deus media a obediência de um povo, de uma nação. Então ele fala, olha, vocês antes eram sim desobedientes a Deus, mas agora vocês foram alcançados pela misericórdia, pela desobediência dos judeus. Ou seja, todos vocês estavam no mesmo nível de desobediência. Então, aqui a gente pode tirar uma lição assim, não reclame deles, porque foi por causa da desobediência deles que vocês foram alcançados. E lembra, vocês também estavam na desobediência. Então, aqui a ideia, a gente pode até voltar, Paulo pode estar tentando aqui combater uma certa arrogânciazinha, né, uma certa soberba do grego em pensar assim, tá vendo? Que agora nós somos bons e vocês são aí os pecadores, né, os desobedientes. E aí o que Paulo fala? Olha, né, vocês foram enxertados, mas Deus pode quebrar esse galho a qualquer momento. Então, segura sua onda, né? Fica na sua, reconheça a sua condição. Você hoje foi alcançado? Foi, mas você estava na desobediência igual a eles. E aí Paulo sempre faz, né, esse jogo de palavras de igualdade, né, de que não há hoje distinção entre o judeu e o grego. Todos estavam debaixo da mesma condenação. E hoje todos são alcançados. E aí ele usa a condição de um para mostrar para o outro, e usa a condição do outro para mostrar para o outro, para que a gente, olhando para o próximo, a gente se veja, né? Então, dá até para fazer uma aplicação sobre isso na nossa vida, né? De às vezes não só olhar a nossa situação, mas olhar como nós estávamos antes de tentar emitir juízo sobre a vida do outro. Tipo, eu olho pro meu próximo e falo, poxa, meu próximo tá pecando, tá fazendo isso e aquilo. Aí Paulo fala, olha pra sua vida regressa, porque você tava igual. Você tava fazendo as mesmas coisas. Então, não justifica você hoje achar que você tá melhor. Vamos lá. Então, 30, né? Assim como vocês foram desobedientes a Deus, agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então, não reclama. 31. Assim também, estes agora foram desobedientes. Estes quem? Vamos ver se ele está falando do judeu ou do grego. Para também alcançar misericórdia. Pela misericórdia a vocês demonstrada. Aqui provavelmente ele está falando pro grego, então ele está falando do judeu, ó. Assim também estes, ou seja, os judeus, agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Ou não, ou é o contrário. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aqui, mas não faz diferença, mas vamos tentar entender aqui, se ele está falando para o judeu ou para o grego. Não, mas não faz diferença. Percebe que é justamente o que eu falei? Ele usa a situação de um para apontar o pecado do outro. Aí ele usa a condição de salvação de um para mostrar a salvação do outro. Então esse exemplo aqui é bem claro, ó. Ele fala, assim como vocês outrora foram desobedientes e agora foram alcançados pela desobediência deles, aqui ele está falando do grego. Vocês foram alcançados porque o judeu foi desobediente. Ao 31. Assim também estes. Estes aqui, esse aqui é português. Estes, tá falando agora do grego ou do judeu? 31, o que vocês acham? Assim também agora estes.
Eu acho que é do judeu. Eu acho que é dos judeus. Eu também acho que é do Que judeu. assim como estes agora foram desobedientes. Não, é do grego. Não, sabe por quê? É do judeu. Porque no 30 ele fala: assim como vocês outrora fostes desobedientes, ele fala vocês. Aí no 30 ele fala: assim também estes. Ou seja, vocês e estes. Então, estes, ele tá retomando de quem ele estava falando, que é do judeu. Eu acho que é do judeu. Porque, ó, assim também estes, ou seja, judeu. Agora foi desobediente, ou seja, o judeu também foi desobediente, para também alcançar misericórdia, ou seja, mostrando que não foi a lei que trouxe a misericórdia para eles. Então, eles foram desobedientes para também alcançar a misericórdia. Assim como o grego, que pela desobediência do judeu alcançou misericórdia, o próprio judeu, pela sua própria desobediência à lei, alcançou misericórdia no evangelho. E eu acho que é por aí. E aí ele, no finalzinho, ó, para também alcançar misericórdia, pela misericórdia a vocês demonstrada. Ou seja, eles também alcançaram misericórdia pela mesma misericórdia que foi demonstrada para vocês. Ou seja, a misericórdia agora é alcançada por todos de igual maneira. 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Então, ó, Deus fechou todo mundo debaixo da mesma situação. Todos estavam desobedientes, a fim de usar de misericórdia também para com todos. Então, todos pecaram, todos estão debaixo da desobediência. O judeu pecou desobedecendo a lei. O grego pecou porque não tinha lei. Mas como que todos foram aceitos? O grego foi aceito por causa da desobediência do judeu e o judeu foi aceito por causa da própria desobediência à lei. E agora todos estão debaixo de desobediência para que todos sejam alcançados pela mesma misericórdia. Para que não haja diferença. E aqui fica implícito o princípio de que a misericórdia não é pelo querer e nem pelo correr. É pelo que Deus decide alcançar. Então ele coloca todos na mesma situação, judeu e grego. Quem fez, quem não fez, quem quer e quem não quer. Todos estavam ali. Quem quer e quem não quer no sentido do que o próprio Paulo diz, que não depende do que corre ou do que quer, nesse sentido. Aí o 33, esse versículo é muito bonito, né? Que ele fala, ó profundidade das riquezas. Que ele fala assim, ó, como é profunda essa riqueza, ou seja, é uma riqueza muito grande. Imagina aqui que a riqueza é um saco ou um poço, né? Ele fala, é muito profunda essa riqueza. E ele fala, qual riqueza? Ele dá dois exemplos, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E ciência aqui é no sentido de conhecimento. Então, Paulo está dizendo assim, como tem muita coisa dentro das riquezas. Aí ele já se antecipa, mas qual riqueza? De que você está falando, Paulo? Que riqueza que é tão profunda? Aí ele fala, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Isso é muito profundo. E aqui, a gente pode se perguntar, a sabedoria e a riqueza e o conhecimento que vem de Deus para nós, ou a sabedoria e o conhecimento que está em Deus e eu preciso ir lá e ter acesso? Percebe que ele fala assim, que é profundo essa riqueza. Qual riqueza? A sabedoria e o conhecimento de Deus. Mas perceba que a gente pode fazer a aplicação nesses dois sentidos. No sentido de que é de Deus, está em Deus e é muito profundo. Então eu posso sempre estar tendo acesso a isso. Ou eu posso entender que a sabedoria e o conhecimento, não porque é de Deus, mas que vem de Deus. Por isso ele usa essa expressão de Deus. Ou seja, é a sabedoria e o conhecimento que está em mim, que eu estou tendo, mas que a procedência é de Deus. Deu para entender o que eu quis dizer? Que dá para a gente usar essas duas colocações? Continuando. Aí ele fala, quão insondáveis são os teus juízos. Gente, lembra quando essa palavra insondável vem de sonda, vem da possibilidade de se medir. O que a sonda faz? A sonda penetra. Aqui o contexto, ele é muito aquele contexto, para mim, né?
é aquele contexto de profundidade de mar, eles não enviam as sondas, os submarinos, eles enviam, né, aquelas sondas para medir a profundidade, para enviar câmeras e tal. Eu sempre, quando eu leio isso, eu me lembro dessa expressão. E aí Paulo está falando, quão insondáveis, quão impossível emitir uma sonda, quão impossível é medir. O que é impossível medir? Os juízos de Deus. O que é juízo? Pensamentos, não é juízo como a gente tem, né, de justiça, de emitir pareceres, não é isso, mas é de pareceres, é de conhecimento mesmo, é como se fosse das verdades de Deus. Como é impossível medir as verdades de Deus. Por que Paulo faz essa conclusão? Porque ele está falando de coisas aqui difíceis, ele está falando aqui, né, sobre a eleição do grego, sobre a desobediência do judeu, que trouxe alcance para o grego, e que essa mesma desobediência trouxe a misericórdia, e os dois estão... Então é tudo muito complexo, é tudo muito profundo, e Paulo tem essa consciência, e de repente ele fala, ai, como é profundo saber todas essas coisas. É como se Paulo soubesse que a gente não consegue entender, né, a profundidade disso. E aí ele mesmo para e fala como tudo isso é profundo, como é difícil prescrutar, como que é aquela palavra? Conhecer, né, nas suas profundidades, né? Então, eu gosto muito dessa palavra, né? Quão insondáveis, como é impossível você medir, é impossível você ir lá e colocar dentro, né, e colocar ali um termômetro ou uma unidade de medida que seja para medir o conhecimento de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. O que é inescrutáveis aqui? Seria inescrutáveis no sentido de sem parâmetro? O que significa essa palavra? Porque ele usa ela para caminho. Alguém tem alguma versão diferente? Tá todo mundo lendo no livrinho? Hoje eu tô. Tá. Mas deve ser alguma coisa também assim, né? De singularidade. 34. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou seja, nessa linha de raciocínio. Quem nunca conheceu a mente do Senhor? É impossível. Ou quem se fez o seu conselheiro? Tem como alguém dar conselhos para Deus? Não tem como. Por quê? Porque a riqueza e o conhecimento dele é muito profundo. É uma riqueza muito profunda. 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Paulo traz essa ideia. Tudo que nós recebemos não é porque nós demos para receber. É misericórdia. Nós não merecíamos. E aí volta, né, em toda essa linha de raciocínio. Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Por isso que se chama misericórdia. Ele dá porque ele quer. Nós não merecíamos. E essa frase está totalmente ligada a esse princípio. Alguém já deu para ele alguma coisa para que Deus fala, não, eu estou recompensando aqui a humanidade porque eles fizeram isso, isso e isso, e eu estou aqui, né, recompensando. Paulo descarta essa possibilidade e reconhece a condição humana de que nada consiga fazer para Deus. E o último versículo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Esse versículo ele é bem citado na Bíblia, né? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, para concluir essa ideia, alguém já fez algo para Deus, para que Deus retribua? Não. Tudo é feito por ele. E aí ele fala, porque é por ele, ou seja, é por meio dele que as coisas acontecem. Tanto as boas quanto as ruins, tanto para a glória como para a desonra, tanto para o bem quanto o mal, tanto para o pecador quanto para o justo, tanto para o gentil quanto para o grego. Tudo que acontece é por causa dele. E para ele. Então, tudo que nós fazemos é para ele. Seja para honrá-lo, seja para desonrá-lo. Seja para amá-lo, seja para não amá-lo.
tudo que nós fazemos e tudo que acontece no mundo é para Ele. As ações de Deus e as nossas. Se assim a gente pode, né, concluir. Aí a última frase diz: glória, pois, a Ele. Ou seja, exalte a Ele. Ele seja exaltado. Glória nesse sentido, né, de exaltar. Eternamente. Amém. Amém? E aí? O que vocês acham? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Eu acho que os judeus, mesmo eles menos, eles ainda estão com o pé na frente, porque quando você... hoje eu sei que a gente vai mais pelo Espírito Santo, quando a nossa consciência sabe que está errado, eu acredito que seja um pecado, né? Por exemplo, o povo tem muito esse negócio, eu posso tomar vinho, eu não posso. Acho que a partir do momento que eu chego, Daiane, você acha que eu posso tomar vinho? Então eu vou no pastor, né? Tem muito disso. Se eu estou preocupada com isso, a minha consciência já está pecando, né? Sim. Mas eu acho que é muito mais fácil quando tem um livro de regras, né? Isso aqui é pecado, isso é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, né? Uhum. Ali mesmo eu já fiz, já condenei, já deu para me arrepender, orar e pronto, né? Então, assim, por mais que falar pela lei que fica meio que essa briga, né, entre judeus e não judeus, mas eu acho que é mais fácil quando se tem regras, né? Sim. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele não quer pensar. Então, por isso que a gente gosta de andar sempre pelas mesmas rotas, já perceberam? Que a gente vai sempre no mesmo lugar, pelo mesmo caminho, principalmente serviço, escola, casa de alguém que a gente vai muito. E não é porque às vezes é a rota mais rápida ou tal, porque você vai por ela e você acostuma por ela. E às vezes você sai para ir para outro lugar. Várias pessoas já falaram isso, né? Você sai para ir para um lugar, quando é festa, você tá chegando no seu serviço. Aí você fala, não, mas eu não tô vindo pro serviço. Porque o seu cérebro, ele vai sozinho. É tão interessante isso, né? E aí a gente aplica esse princípio na vida cristã. Essa questão cultural nossa de ter, né, pastores e líderes e ter essa escala de submissão e de liderança, isso fez de nós crentes bem preguiçosos, né? A gente não quer gastar a nossa energia nos questionando, né, nos avaliando. Quando eu falo sobre dízimo mesmo, eu digo, olha, é muito mais prático você pregar numa igreja que você tem que dar 10%. E eu não prego isso, que você tem que dar 10%. Não é bíblico no sentido de Novo Testamento. Eu prego que você tem que dar o que o Espírito Santo manda. É isso que o Novo Testamento fala. Só que é muito difícil. Por quê? Porque a maioria de nós, cristãos, não quer viver no Espírito. E aí, se o Espírito não fala nada, quanto que eu dou? Então você prefere que alguém te fale, não, dá 10. Aí o seu cérebro fala, não, é 10, então tá bom, então eu vou lá e dou 10. Porque percebe que é mais cômodo do que você perguntar pro Espírito e obedecer o Espírito. E se o Espírito mandar eu dar 30? Ai, meu Deus, e se o Espírito Santo mandar eu dar 50? O que eu faço? Se o Espírito Santo mandar eu dar 50, eu vou lá e pergunto pro pastor. Pastor, quanto que eu tenho que dar? Aí o pastor fala 10, aí você fala, ufa, tá bom, tá aqui os 10%. Porque percebe que é muito mais fácil, né? Mas é igual realmente, Célia, você tá falando, a gente gerou essa cultura, né, de acostumar a perguntar, né? Eu posso beber, eu posso, né, fazer isso, eu posso usar essa roupa, eu posso pôr piercing, eu posso fazer tatuagem, eu posso... Mas por quê? Porque lá no fundo há uma vozinha dizendo que você não deve fazer. E aí você precisa de uma afirmação externa para fazer, né? Ou não fazer. Porque a própria voz do Espírito não é suficiente. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Até ontem, eu tava na hora de deitar, ouvindo o restinho de uma live lá do Lucinho, enquanto eu escovava, e aí o Diego falou assim, uai, é o Lucinho? Achei que era o André Valadão. Aí eu brinquei, falei assim, não, eu parei de seguir o André Valadão faz tempo. Ele, por quê? Eu falei, eu não tenho paciência, ele fica respondendo umas perguntas idiota, sabe?
Eu não tenho paciência com isso. Eu acho que esse negócio de responder pergunta, tudo bem, é normal, eu até gosto, sabe? Mas, tipo, as pessoas mandavam pergunta pra ele bem assim: Pastor, posso usar lingerie de tema para o meu esposo? Sabe? Aí ficava, claro, irmã, não sei o que, pode usar, não sei o quê. Umas coisas idiotas, sabe? Que não. Sei lá, eu acho tão pobre esse tipo de pergunta. Eu acho que tem pergunta que é interessante, tem pessoas que têm dificuldade. E assim, eu não acho errado, sabe? A pessoa perguntar, irmão, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, o que você acha? Eu acho super legal conversar sobre as coisas, sabe? Dar a minha opinião. Mas tem coisa que é muito básico, sabe? Que se a própria pessoa que é cristã não consegue tomar uma decisão de uma coisa tão básica, que nível de relacionamento essa pessoa tem com a palavra? Zero. Então, tipo assim, sabe? Não, não sei, não faz sentido. Eu acho muito. E aí eu sei que muita coisa desses famosos é só pra, né? É só pra ficar ali, né? Segurando a Mídia. audiência. É, mídia, segurando a audiência. E aí, eu não tenho muita paciência com coisa muito superficial, sabe? Muito que tipo que não me acrescenta em nada, nada, nada. Mas enfim, né? Ai, Deus tem misericórdia de nós, né? E nós não deixemos o nosso cérebro tão preguiçoso. Isso serve até pra nós pensar, né? Tudo a gente quer ver o que o outro fala. Ai, o que o outro tá falando. Até nesses devocionais, eu tô assim relutando, porque tem coisa que eu fico sem entender e eu não tô querendo esse ano fazer devocional com pesquisa. Eu quero fazer um devocional mesmo assim de aplicação. O que eu posso pegar aqui e aplicar na minha vida? Só que eu sei que eu preciso entender para aplicar, né? Mas assim, eu realmente estou assim tentando não recorrer, sabe, a rodapé, a que o outro pensa, o teólogo tal, porque tipo, é justamente nessa linha de raciocínio. Até esses dias o irmão João falou algo sobre isso. Quem disse que ele é o dono da verdade? Quem disse que eu não posso ter, né, o discernimento daquilo que está na palavra para aplicar na minha vida? É claro que é relevante, é muito importante, né? Não estou aqui desmerecendo jamais o rodapé, pelo contrário, né? Eu uso muito, me ajuda demais, né? A preparar estudos, essas coisas. Mas, assim, a gente precisa aprender a pontuar cada coisa também, né? Igual a Série acabou de falar. É muito mais fácil ir lá e perguntar pro teólogo X, né? Isso aqui, o que você acha? E aí eu pego o pensamento dele e meu cérebro só chupa. Eu não gasto energia tentando, né, entender, formulando ali uma resposta, formulando ali um parecer que é meu. E a gente tá numa geração, pessoal, que eu vou te falar, viu? Ninguém quer fazer isso. O povo não quer nem ler. Nem ler a Bíblia, as pessoas não querem. Quanto mais pensar, quanto mais, né, pegar ali e emitir, né, parecer, emitir ali um tipo de conclusão. Lamentável, né? Mas Deus está nos dando graça. Esses dias eu estava falando assim, que geração de gente desinteressante. Sim. Eu sou muito chata, assim, muito crítica, muito chata mesmo. Eu converso pouco com as pessoas, porque, gente, tem gente que parece que é alienada, né? Sim. É de um mundinho tão, tão, tão pequenininho, assim, que, nossa, chega a dar até preguiça, né? Uhum. E, assim, como eu tenho muitos clientes, então tem que ir na casa de um, de outro, a gente acaba, você não chega lá e já levanta e vai embora. Você conversa um pouco com as pessoas. Gente, e dá muita preguiça, muita preguiça. Tem gente assim que começa a falar e você fala assim, meu Deus do céu. Infelizmente, igual você está falando, hoje é um pessoal que não gosta de ler, não gosta de estudar, e com relação, eu acho que esse negócio de estar na palma da mão, tudo hoje, tudo está na palma da mão, tudo que você quer saber, se você quer saber como que está o tempo lá do outro lado, a gente já fica sabendo, questão de segundo, ficou uma facilidade muito grande, e aí ficou uma coisa assim muito desinteressante, porque hoje tem esse povo que prega assim, o que é os corretos, né? Tipo, você acreditado mais certo, senta no rabo e mete cacedo dos outros, né? E é tudo muito
Aí essas pessoas hoje que as pessoas acabam seguindo eles, é um povo assim que você fala, meu Deus, acredito que aí tem trocentos mil seguidores, entendeu? E é um povo assim, com a cabeça tão pequenininha, tão, sabe? E prega uma coisa assim tão, igual você falou, Sério. que não acrescenta em nada. E é tão engraçado esse negócio de seguidores, né? As redes sociais, elas estão cozinhando o cérebro das pessoas. As pessoas ricas, os grandes homens que inventaram, né, as redes sociais, eles não expõem os seus próprios filhos às redes sociais, porque sabem o dano que ela faz, né? Principalmente em criança, né, que está em fase de formação. E aí eu fico pensando, né, até o termo, né, seguidores e tal. Eu lembro que quando eu não tinha Instagram, eu achava tão estranho as pessoas falar, eu sigo uma fulana, ela é tal, tal. E eu vim ter Instagram esse ano por causa do canal. E nem foi no começo do ano, tem pouco tempo. E aí eu lembro que as meninas falavam assim, eu sigo fulana, segue ela, é muito bom. E eu falava sempre brincando, eu falava assim, gente, eu não tô conseguindo seguir nem Jesus. Quanto mais ficar seguindo esse tanto de gente, não dou conta não. E aí você pensa justamente isso. Hoje as pessoas seguem, né, no Instagram e segue mesmo. Tem gente que sabe tudo da vida daquela pessoa, passo a passo, dia a dia, tudo que está acontecendo, porque é tudo em tempo real. Mas ela não consegue seguir Jesus, sabe? Ela não consegue ter essa caminhada com Jesus todos os dias, de estar com Jesus todos os dias. E isso tudo são estratégias, né, pessoal? A gente que é crente, a gente não pode deixar de ver isso. São estratégias, né, para distanciar as pessoas, para criar esse evangelho distante, né? Você é crente, mas você segue o seu pastor, você segue aquele grande pregador, mas você não segue Jesus. Você lê as postagens dele todos os dias, mas você não lê a Bíblia, que é a mensagem de Jesus. Então, assim, é muito incoerente, mas é o que acontece. E é tudo uma estratégia, né? De controle, é uma estratégia de guiar, né, o rebanho, como diz, né, a manada. E tá dando certo, né? A gente percebe que dentro das igrejas, fora das igrejas, tá dando certo. As pessoas estão, assim, cegas e não conseguem viver mais de outra forma se não for essa. E é exceção, né? As pessoas que tentam lutar contra isso, que tentam não se deixar ser consumidas por isso. É uma grande e rara exceção. E deve ser a nossa luta. Eu mesmo luto contra isso, né? O tempo todo. Eu uso porque eu quero postar, eu quero ser uma pessoa pública. Eu posto alguma coisa, fecho, olho quando tem mensagem. Mas quando eu me vejo querendo passar o dedinho no feed, eu falo, não vou gastar minha energia com isso. Já fecho e saio e vou fazer outra coisa. Porque nos consome. Foi feito para isso. Esse é o objetivo. Nos consumir. É nós ficarmos ali, né? Inertes. E o nosso cérebro, inerte. Sem produzir, sem pensar, sem questionar, sem formular. E é justamente isso que a gente acabou de falar. É muito mais fácil viver assim. Mas não é o que Deus espera de nós. Ó, profundidade, como é profunda as riquezas e elas estão lá em Deus. Eu preciso acessá-las, preciso pegar, preciso todos os dias ter, como que eu posso dizer, ter consciência de que elas estão lá e eu só preciso ir lá e trazê-las para mim, ok? Vamos encerrar, nosso tempo já acabou. Deus abençoe, até amanhã em nome de Jesus.